Mas vamos que vamos aqui, vamos apresentar logo essa auditoria aqui, né? Porque a auditoria, bicho, tem coisa pra falar desse negócio, velho. Hã? O show vai começar. O show tá começando. Vamos lá. Bota Vamos que vamos, tá na tela o relatório de auditoria interna. Foi vazado pela imprensa, para a imprensa, e vocês sabem, quando vaza para a imprensa, quer dizer que tem interesse. Então, né? Aqui, obviamente, há um pedido de ofício do presidência do Dr. Osmar Stabile, presidente do Corinthians, solicitando aí a verificação do que está acontecendo com os materiais esportivos. Lembrando que houve ali, em determinado momento, uma informação que havia desvio dos materiais antes da gestão Stabile e deu a sequência já nesse período aí com o Stabile também. Aí teve o escopo, né? Falando aqui, o presidente do trabalho iniciou-se em 15 de setembro, mês 9. Lembrem-se que a questão começou até antes, lá mês 5. Precisou de 4 meses para fazer um relatório qualquer. Iniciou em setembro. Curioso, ninguém está perguntando nada, mas vamos ficar nos atendo ao conteúdo como final. Só achei muito curioso demorar em 4 meses para começar qualquer tipo de verificação de algo que já estava em curso. Mas vamos lá. A situação era avaliar a integridade dos registros, identificar eventuais falhas, riscos, garantir transparência e rastreabilidade. E aí teve outros itens aqui. E ele colocou a metodologia, organograma e matriz de responsabilidades. Aqui é muito curioso, porque aparece o próprio o Armando dentro da responsabilidade, que foi vazado recentemente, inclusive, nessa questão a estrutura, botou esqueleto, como funciona. Exatamente, no qual o Armando teria negado a sua responsabilidade, né? Então, fique claro nesse sentido. Levantamento e análise da estrutura organizacional e das responsabilidades atribuídas a cada área ou colaborador envolvido na gestão de materiais, a fim de verificar a existência de segregação de funções e clareza nos fluxos de aprovação. E aí, tudo aqui, ó, levantamento de informações, inspeção física, entrevistas, análise documental, testes amostrais e tudo mais foi apresentado. Não conformidades e recomendações, foi também colocado aqui. Eu quero colocar só os fatos relevantes, que já foi tratado, inclusive, na matéria de ontem, e eu achei curioso como eles não colocaram alguns itens, mas olha como são as coisas. Fatos relevantes, é o item 5, já é o que já embasa o problema. O volume de materiais recebidos da Nike em 2025 seriam 24% a mais em relação a 24, né? Que seria aqui 41.963 itens, isso estava ontem, 24% a mais. Por que não havia um motivo, não há um esclarecimento? Aquisições paralelas de itens licenciados. Compra de 13.500 itens para uniformização, totalizando 776 mil, apesar do fornecimento da Nike não gerar custo ao clube. Houve a compra de 13 mil itens. Uniformes sem condições de uso. Somando Nike e licenciados, o clube recebeu até 30/10, 55 mil itens de materiais esportivos. Volume expressivo. Contudo, diversos atletas seguem com uniformes deteriorados ou, como na maioria dos casos, sequer possuem uniformes. Estoque de coleções antigas, desde 14 almoxarifado. Isso daqui tudo foi, a gente falou ontem, tá? Aqui começa o que o pessoal omitiu. Porque isso aqui é seríssimo. O item 5, ó, retiradas sem solicitação formal, movimentações de materiais realizadas por dirigentes. Tá? No plural, dirigentes, sem registro em sistema. Ponto 6, que é mais sério ainda, que agora que soltou essa bomba aqui no colo do pessoal. Retirada de 131 itens registrados em sistema pelo vice-presidente entre 6 de junho... Lembre-se que a diretoria anterior saiu em 26 de maio. Passou 10 dias depois, já começou a tirar. Alguém começou a tirar. Segundo o relatório, não sou eu. Tô só colocando a cruzada de informações. Saiu uma diretoria no dia 26 de maio. No dia 6 de junho, 10 dias depois, já estavam triturando, 11 dias depois, já estavam triturando já os materiais esportivos. Por quê? Não faço a mínima ideia. Não sei se isso é uma prática anterior, se eles não pegaram no registro anterior, não sei o que aconteceu. Mas só na chegada desse período do Stabile, desde que ele botou o pé lá, 11 dias depois, já começaram, supostamente, a retirada aí do vice-presidente entre 6 e 30 de outubro, né? Quando os gatos saem, os ratos fazem a festa. Pois é, meu amigo. Aí é que tá. Se você tem... Olha como são as coisas. Os caras não demoraram para começar a fazer a algazarra. 131 itens. Digamos aí que se for uma de jogador, por exemplo, dá uns 800, né? Aí multiplica esse negócio aí para ver como é que fica. Isso em 4 meses, né? Parabéns aos envolvidos. Camisas para relacionamento da diretoria.
Aí por isso que tem dirigentes aqui em cima, tá? Camisas para relacionamento da diretoria. Até 11 camisas por jogo são utilizadas para esse fim. Time por jogo eles dão, mano. 11 camisas, tá? Por jogo, resultando em mais de 700 camisas por ano. Contudo, são registradas no sistema em nome de rouparia, sem controle e identificação dos destinatários. Você não sabe nem se foi para o fim específico ou se parou em outro caminho. Ninguém sabe. Certo? Então, assim, por isso tem que saber quem é que ficou com essas camisas de relacionamento. 700 peças. Então, já estamos contando um monte. Hein? Inventário informal. No almoxarifado do Parque São Jorge não se realiza há mais de 4 anos. Duílio, Augusto e Stable. Certo? Os três simplesmente... Pode levar todos pro Bololô. Exatamente. São as 3 gestões. Duílio Monteiro Alves começou... Não venha falar que agora isso também é só do Armandinho. Exato. É todo mundo para o mesmo lugar. O Duílio começou em fevereiro de 2021. Então, desde setembro de 21, passou pelo Augusto Melo, passou pelo Stable e até agora fez a primeira auditoria aí, depois de 6 meses, né? Lá dentro. Parabéns. Ou seja, ficou 6 meses sem fazer também relatório. Falha no planejamento de estoque. Em janeiro, 17 mil peças foram, mais de 17 mil peças foram solicitadas à Nike. Em setembro, não havia camisa principal para a partida contra o Fluminense. Curioso, em setembro, mês 9, já tinha 4. O jogo do Fluminense. Isso é o fim do mundo. 4 meses depois, viu? Planejamento, isso daí é período também de estado. Desculpa, Reis. Dentro do planejamento, como que você não tem camisa pra jogar? Não sei, bicho. Os caras. Não, é nada que é planejamento, meu amigo. Como você não tem camisa pra jogar? Rapaz, os caras não tem absoluta. Velho, não tem como falar, velho. Não tem como falar um negócio desse. Não tem como falar um negócio desse. Porque eu não sei. Quem é que fica na logística disso daqui? Aparentemente, pelo que a gente vai descobrir lá embaixo, na próxima. Segundo o relatório, o estoquista é o Armando. Segundo o relatório, não vem chorar pra mim. Você é o estoquista. É o que o relatório tá falando. Daqui a pouco a gente descobre quem é o responsável. Notas fiscais não lançadas em sistema, valor total de 6,4 milhões entre 24 e 25. Seria melhor especificar, né? Caso de desvio de uniformes. Funcionário do clube comercializando uniformes oficiais dentro das... Peraí, velho. Rapidinho. Isso daqui, com todo respeito, se o funcionário tá comercializando, todo mundo sabe. Todas as gestões sabiam. Todas. Tem que saber de quando é esse funcionário. Porque se ele tá comercializando, tinha um todo-poderoso ainda no Parque São Jorge, não tem não? Se tá dentro do clube, os caras estão sabendo, pô. De onde veio, pra onde veio. Tá todo mundo cúmplice, pô. Há muito tempo, todos cúmplices. Tem que ter intervenção. Não é Augusto, não é Duílio, não é Armando. São todos. Todos. Pois. Rapaz, um negócio impressionante. Isso daqui é impressionante. Se sabe, tem funcionário... Velho, tem uma loja no diacho da frente do Parque São Jorge, velho. Eu fui nessa loja quando eu fui no Parque São Jorge. Pô, não é possível, cara. Você lá dentro sabe, pô. 11 camisas por jogo. 11 camisas por jogo. Não é possível. Mas vamos lá. Vamos seguindo aqui que o negócio não tá bonito, não. Cada vez piora. Ocorrências relevantes. Essas ocorrências é o item 23. A gente vai tratar desse item 23 de forma bem específica, porque envolve necessariamente o vice-presidente. Tem um relatório ali, né? Então vamos ficar quieto. Estrutura operacional. Aí foi feita aqui a questão da estrutura operacional, lembrando que o Corinthians tinha apenas o almoxarifado primeiro, até março de 24, era só no almoxarifado do Parque São Jorge, só existia um, e depois, a partir de abril, se tornou um outro almoxarifado também, colocou o do CT, para atender às necessidades do profissional, e tinha do Parque São Jorge, ou seja, eram 2 almoxarifados no Corinthians. Um para uma estrutura, que aí viraria uma estamparia também no Parque São Jorge, ou no CT, e outra no Parque São Jorge. Se você não precisa mais, né? Mas o pessoal usava para o feminino. Então, ficou o quê? Desde abril de 24, essa divisão. Almoxarifado do Centro de Treinamento Profissional, para o futebol masculino, diretoria do clube, e o almoxarifado da Nike, que era do futebol feminino, base, esportes terrestres, corporativo, que é administrativo, diretoria e presidência, e marketing. Não sei por que tudo isso. Aqui é o caso, o X da questão. A hierarquia. Foi trazida, inclusive, na matéria. Olha que coisa... Olha como está feito isso daqui. Almoxarifado não. Estoque de materiais. Quem é o responsável? Em tese, em teoria. Armando Mendonça, vice-presidente do Corinthians. Eleito. Bom, abaixo... Pode falar. Não é em teoria, desculpa. Não é em teoria. Segundo o relatório, é ele. O relatório está afirmando isso categoricamente. O relatório diz que é ele. Ponto. Exatamente. Categoricamente é isso que está aí, tá?
Então eu não posso fugir ao que está no relatório. Abaixo dele tem o Fábio Soares, que é diretor administrativo. E abaixo são os almoxarifados, como disse para vocês. A partir de abril de 24, temos o almoxarifado do Centro de Treinamento, que é formado pelo Fabinho Soldado, que é o gerente de futebol, José Carlos, Hamilton Silva, todo mundo coordenador de logística, coordenador de futebol, é para um lado. Para o outro lado, temos o almoxarifado do Parque São Jorge, que tem o gestor Rafael Salomão. Eu não vou aqui imputar nada a ninguém, mas eu vou lembrar para vocês que teve o... Lembra que eu li uma carta aqui do Gilson Teixeira? Acho que hoje ele está na comissão, está em uma das comissões lá do Tuma, que houve uma denúncia. Se eu não me engano, tinha alguma coisa nesse sentido, tá? Então, lembrem-se da... tem uma denúncia lá dentro que, de certa forma... Exatamente. Não adianta ficar bravinho. É a auditoria do clube. Os caras fizeram auditoria. Fizeram levantamento, que deveria ter, é obrigação. Você ter, nos casos do Corinthians aí, e de qualquer empresa grande, é trimestral. Mas, velho, segue o barco. Vamos lá. Aqui, ó, aí ele faz o descritivo de responsabilidade do Armando Mendonça, do Fábio Soares. Olha o que o Armando faz. Ocupa o cargo mais alto na gestão de materiais da Nike. Olha, ele ocupa o cargo mais alto, ok? Dentro da estrutura administrativa do clube. É o responsável pela definição dos processos, políticas operacionais e estratégias relacionadas aos uniformes e materiais esportivos. Atua como aprovador de todas as solicitações de materiais, tanto no CT quanto no Parque São Jorge. Ou seja, a carga completa sobre a gestão dos materiais Nike é do Armando Mendonça. Exatamente. Okay? Segundo o relatório. Ele é o gerente de estoque. Exatamente. E aqui tem o Fábio Soares, que é o administrativo, né, que tem a direção, atua como aprovador de todas as solicitações de materiais esportivos do Parque São Jorge, necessariamente está aqui, ó, tá vendo? Que é a direção administrativa. Sob seu guarda-chuva estão... Solicitação feita pelo Parque São Jorge. Exatamente. Estão sob colaboradores que trabalham na operação dos almoxarifados do CT. Ele faz a solicitação. É isso. E aí tem o Rafael... Ele faz a solicitação. Ele que pede para ele requer e traz o negócio. Ele solicita para o Armando. É isso. E olha como é que tá aqui. O Rafael Salomão é o gerente administrativo, se reporta diretamente ao diretor administrativo, que se reporta ao Armando Mendonça. Ele é responsável pelo contato entre Corinthians e Nike para pedidos de materiais. Ele é o responsável pelo contato entre Corinthians e Nike pelos materiais, tanto do Parque São Jorge quanto do CT. Olha a seriedade de cada um nas suas responsabilidades, a descrição, tá? Foi promovido recentemente, apoiado pelo vice-presidente Armando Mendonça. Antes do cargo de gerente, Rafael era o responsável operacional. Ou seja, a Liga lembra da carta do Gilson Teixeira. Essa carta é seríssima. Bom, e aí temos aqui o descritivo, tá? Números. O clube recebeu 33 mil itens de materiais esportivos da Nike em 24, enquanto em 25, até o dia 10 de outubro, já havia recebido 41 mil. Considerando 25, o volume aumentou, que é agora a descrição do que ele está falando, tá? Evolução do aumento do consumo dos meses. 17 logo no começo do ano, 18, 20, 26, e aí por aí vai, né? Vai subindo até chegar aos 41. O 2 aí já é pouquinho, né? Ele vai subindo pouquinho em pouquinho, aí depois começa a 3, 1, e aí só um pouquinho. Esse povo, aqui é o cronograma que é estabelecido pela evolução que eles tiveram ali na definição, né? Das notas, dos registros, dos recebimentos, e aqui tá todo o gráfico de subida, né? Nesse ano já pegou 3 vezes mais logo no começo do ano, e aí fez a separação logo depois, né? Interessante. Bom, tá aqui também os valores, né? Entregue em 2024, 13 milhões, em 2025, 10 milhões, a cota de 4 milhões para cada, ou seja, absurda. Esse valor ultrapassa em 15 milhões o limite de cota contratual estabelecido, representando um excedente. Hã? Eles não deu contrato, não? Não ligam para contrato, não, filho. Eu não sei. Será que por isso que eles estavam com o cagaço de rescindir com a Nike? Pois é. Porque isso daí ia dar um bololô, né? Imagine fazer, tipo assim, vai dar um trabalho, ver todo mundo que é responsável pelo almoxarifado, que pediram demais. Vai riscar o fósforo aí e a casa cair pra todo mundo? Já pensou, rapaz? Então aqui, ó, volumes recebidos no almoxarifado do Parque São Jorge, do total de 41 mil itens recebidos na Nike, até o momento em 25, 26 mil itens foram recebidos. Ou seja, no almoxarifado do Parque São Jorge, que não representa o futebol profissional masculino e nem a diretoria lá que está no CT, recebeu apenas 36%. O restante está dividido em futebol feminino, esportes terrestres, entre outras coisitas mais, diretoria administrativa, entre outras coisas. Ou seja,
Futebol masculino recebeu 36% e o restante recebeu 64%. Então, vamos ver como é que tá. E tá faltando na base, tá? A base também, que é um dos... Não tem na base, tá todo mundo com camisa rasgada, foi foto que tiraram. É papo de prisão preventiva. Essa é a verdade. E aqui, ó, mesmo diante da expressiva quantidade de materiais recebidos da Nike, em 25, constatou que a grande maioria das modalidades esportivas do clube ainda não foi contemplada pela uniforme, ou seja, tem 64% e muita gente não recebeu. Inclusive, o departamento aquático permanece sem fornecimento de uniformes, ou seja, eles não receberam, com 64% de toda a cota de 41 mil itens no Corinthians, ok? Cara... Ok, ó. E foi dividido da seguinte forma: futebol feminino, 10 mil a quantidade, esportes terrestres, 8 mil, futebol da base, 4 mil, marketing, 2.600, administrativo e presidência. Peraí, marketing, 2.600. Se tinha 2.600 pro marketing, por que fica retirando de outra área? Não, eu queria saber o que o marketing tem 2.600 itens, pô. Não, beleza, tô falando. Deveria sair do montante do marketing, correto comigo? Se é institucional, sim, claro. Se é relações, é marketing, de qualquer forma. Mas é muito pesado. Isso aqui devia ser mais destrinchado para saber para onde foi esse valor, né? Porque aqui, ó, você tem um marketing 2.6. O futebol da base tem meninos, né? Todas as idades. Divide aí, ó, 2.6 dividido por 12 meses. 12 não, 10, que ele fez até outubro. Mais de 260 itens por mês. Se for em média, né? Vamos ver, né? Fora os outros. Do marketing, né? Aquisição de uniformes licenciados. Foi apurado que o clube tem realizado compras de materiais esportivos licenciados, com o objetivo de uniformizar atletas de determinadas modalidades e categorias, o que caracteriza custos desnecessários, uma vez que os fornecimentos da Nike não geram desembolsos financeiros ao Corinthians. Alguém está comprando aqui, ó. Reis, uma situação interessante. Tá comprando da onde? Aqui o negócio tá brabo, bicho. Ai, meu Deus do céu. Intervenção, galerinha. Intervenção. Esqueça. Associativo. Não adianta. Ninguém. Não vou falar que é culpa de XYZ. É uma baderna generalizada. Se tiver 2 ou 3 ali que é contra, não tem como. É muita gente sem vergonha. Não adianta você ter meia dúzia que é bem intencionado. É isso aí. Vamos lá. Tá aí. 13 mil itens somados aqui. Em 2025, né? 700 mil comprados. Por que estão comprando? Será que porque estourou tanto que o pessoal tá repassando depois? Ninguém sabe, né? Preço de custo. A questão é a seguinte, eu quero saber da onde que está comprando. Presta atenção, da onde compra? Qual o setor, né, que tá comprando? Deveria ter. Ô, Reis, qual é a fornecedora que tá vendendo pro clube? Eu quero saber isso. Não, pô, é fornecimento da Nike, direto da Nike, pô. Aqui, ó, fornecimentos da Nike. A Nike tá vendendo. Não, você tá falando fornecimento da Nike, sem custo. Eles estão comprando diretamente da Nike ou de outra loja? É isso que eu tô Não, comprando diretamente da Nike, só que o Corinthians não poderia ter comprado porque não gera reembolso. O Corinthians tá gastando 700 mil aqui, sabe Deus pra onde, por quê e que motivos está acontecendo. Tá? Não tem explicação aqui, pelo menos não é identificado. Meu Deus. Considerando 1º de janeiro de 25 a 30 de outubro de 25, o volume total de materiais recebidos da Nike, acrescido das aquisições efetuadas pelo clube de materiais licenciados, totaliza 55 mil. Ou seja, Nike mais licenciados, né? 55 mil. Aí tem os registros aqui, ó. A seguir, registro fotográfico realizado nas rouparias do futsal e do basquete da base, evidenciando a utilização de produtos licenciados, não fornecido pela Nike, em uso pelos atletas. Ok? Mas tá fazendo aqui, não se sabe por quê, estão fazendo essa aquisição. Já no futebol feminino, em 25, até o fechamento deste relatório, a equipe feminina do Corinthians havia disputado 44 partidas, enquanto a equipe masculina realizou 59. Apesar do crescimento observado no volume de materiais destinados ao departamento feminino, constatou-se que a quantidade total de materiais da Nike recebidos para essa categoria ainda representa apenas 22% do total geral fornecido por clube, ou seja, estaria defasado, né? Entretanto, a quantidade de materiais Nike recebidos pelo departamento, mesmo. Pronto, já passou. Bom, viu? Esse contrato da Nike deve ser uma beleza. É porque não tem muita diferença, né? Se você botar 44 ou 59, são 15 rodadas, né? Há uma diferença gritante, que é o feminino 9 e masculino 31, ou seja, 76%. São 15 rodadas diferentes, né? Então, há uma defasagem, digamos assim, entre as duas. No futebol de base, conforme mencionado, até o momento da auditoria, o clube recebeu em 25 um total de 4 mil itens, correspondentes a 700 mil. Em entrevista, o senhor Claudinei Musa, o gerente do centro de treinamento da base, apurou-se que apenas a categoria sub-20 recebeu uniformes completos de treino no ano de 25. As demais categorias não foram contempladas de forma adequada. Quanto mais baixa a categoria, mais antiga é a coleção dos uniformes utilizada, quando há alguma entrega.
A solução que encontramos para os materiais que não chegam até nós é ir reutilizando uniformes antigos das categorias acima para as de baixo. A situação dos uniformes é desesperadora. Parabéns aos envolvidos. O Claudinei, é o Ney esse daí? É o Ney não, né? Pelo amor de Deus. A pergunta que não quer calar. A pergunta que não quer calar. O contrato contempla também categoria de base, essas coisas, que se não estiver distribuindo, tá errado. Descumprimento contratual. Só para constar, esqueci, ó. O dos materiais licenciados. Deixa eu só subir aqui, porque me chamaram a atenção com uma coisinha aqui, viu, Douglas? Aqui, ó, os materiais licenciados. Aqui, ó, os licenciados. Olha o que tá ali em cima. Qual o primeiro? Tem uma coisa errada nisso daí, viu? Empório Alex. O que eu falei? Da onde comprou? Não é da Like direto, é da Empório Alex. Da onde comprou? Da onde comprou? Da onde tá comprando? Rapaz. Então, o que acontece? Eu posso dizer... Então quer dizer que você passa a administração para a empresa e você compra dela? Exatamente isso que está acontecendo. A Empório Alex é a licenciada que o Corinthians, a empresa que o Corinthians mais colocou. E aí tem os outrozinhos ali, né? Play Flat, tal. Mas a quantidade... Empório Alex. Você compra da Empório Alex. Exatamente. Pô, vocês estão de brincadeira, rapaz. Sensacional. É isso aí. Para quem não sabe o que está acontecendo na Empório Alex, recomendo o blog do Macedo, que tem uma matéria só da Empório Alex ali, a denúncia dos franqueados. E claro, lembrando que a Empório Alex virou licenciada, né, das lojas oficiais, né? Ela administra as franquias atualmente, desde a gestão do William Monteiro Alves. Finalzinho de 23, né? Foi repassada a Todo Poderoso Timão para a Empório Alex. E que a gente está questionando, aliás, o Macedo fez esse questionamento recentemente sem nenhuma resposta. Sensacional, meu Deus do céu. Cara, o pessoal é cara de pau, velho. O pessoal tá usando. Que absurdo, meu. Então o Macedo aí, eu sugiro que vocês deem uma olhada na denúncia do Macedo em relação ao Empório Alex. Então, e claro que ninguém fez nenhuma verificação se tá no compliance, né? Por isso que raparam das lojas, né? Claro. Das lojas dos lojistas. Tá certo. E olha como é que tá a relação da categoria de base. Sub-20, modelo 25. O treinamento, tá? O de treino. O modelo de jogo é 24. O 17 é modelo 24 nas duas. O Sub-16 é modelo 20. Meu Deus do céu. De jogo 23. E por aí vai. A coisa mais linda que tem no Corinthians é o profissionalismo. Olha lá, ó. O pessoal tá usando até a Puma, velho. Que coisa linda. Meu Deus do céu, meu. Olha pra aí, rapaz. O negócio é... Olha pra isso, velho. Olha pra aí, irmão. Então quer dizer que... mano, não é possível. Daí você passa ela como controlador principal dos uniformes do clube e você compra deles. Pois é, pô. Que isso? Tá uma loucura. Mano. Sensacional. Grande amigo do Monteiro Alves. Ainda teve, lembra que teve aí o Mundial Sub-17 aí, que foi em setembro de 25, entre agosto e setembro, já tinha material, né, defasado, deteriorado, então fomos para um torneio internacional com materiais, né, deteriorados. Parabéns aos envolvidos, né, é sempre assim. Cara, impressionante, é impressionante. Ó, gente, eu tô fazendo aqui um ampassant aqui do relatório, tá? Porque eu queria pegar o item 23, tô no 10 ainda. Isso aqui é um negócio imenso, são 94 páginas, tô no 17, tô passando aqui, só tô dando um apanhado para vocês, porque a auditoria que foi colocada aqui, a suposta, o item, os relatórios aqui, vai ficar disponível, porque a imprensa tá se esbaldando nisso aqui. Só que a gente teve acesso também, e a gente tá trazendo para vocês, porque o negócio é muito sério, tá? Olha para isso, rapaz. Isso daqui é o que o Corinthians, são os representantes do Corinthians usam, né? Em todas as categorias. É esse tipo de situação que vem se alastrando ano após ano em todas as gestões. É um absurdo. É um absurdo, cara. E isso de todos os anos, né? Então temos, se temos uniformes de 2020, então 19 e 20 é Andrés, Duílio, Augusto, Stable, então todo mundo tem seu negocinho aí, tá todo mundo dentro dessa patifaria. Então quer dizer que o Corinthians compra o... Meu, que absurdo. Relato de não conformidade. Foram evidenciados materiais sendo usados pelos nossos atletas de base em condições precárias, abrangendo quase todas as modalidades e categorias. Além disso, uniformes estão faltando em diversas modalidades e categorias, com a justificativa de Rafael Salomão aos gestores responsáveis que os materiais estão com entregas em falta pela Nike, segundo o Rafael Salomão. Então foi entregue 17 mil itens no Corinthians, mas faltou quando foi para a categoria de base. Contudo, constatou-se que os pedidos foram devidamente atendidos pela Nike. É isso que eu tô falando. Se teve 17 itens entregues no CT do Parque do Joaquim Grava, não tá faltando, gente. E possuem saldo no estoque do almoxarifado do Parque São Jorge para atendimento. Então tem alguma coisa que não tá batendo. Segundo, aqui ó,
já foi um relato de não conformidade, ou seja, há uma contradição entre o funcionário Rafael Salomão e o que foi constatado junto à Nike, certo? Risco identificado, despadronização visual, impacto negativo na imagem institucional, indício de falhas no planejamento, possível deterioração dos materiais. Isso aqui para não dizer outras coisas. Aqui eu vou passar porque é camisa de jogo do futsal profissional, né? Falha no planejamento. Falha de planejamento, irmão. Né? Planejamento? Pois é. Mas de qualquer maneira tá aqui. Também teve problema no futsal. Vamos lá. Etapa de inspeção e entrevista no CT. Essa parte mais interessante, né? No dia 17 de setembro, a equipe de auditoria esteve no Centro de Treinamento Profissional, onde realizou entrevistas com os responsáveis do almoxarifado pelo controle de materiais esportivos da Nike, como também realizou uma vistoria física no almoxarifado. Aí teve os auditores, o Munhões e o Reginaldo Nascimento, que foram aqueles que o Armandinho lá quer processar, né? Porque ele não queria divulgação. Tá aqui, viu? Só para constar. Não tá no nosso CNPJ a Melessa Digital, não, tá? Entrevistado. Exatamente. Francisco Vinícius, Leandro Jorge, foram aqui os responsáveis que foram entrevistados. Organizações e condições do CT, do almoxarifado do CT, as instalações do almoxarifado do CT apresentaram-se em boas condições, porque foi feito em 24, do CT. Tava mais ou menos organizado no CT. E estavam reclamando que tirou o Parque São Jorge, o negócio tava caindo aos pedaços. Pois é. Os materiais, no geral, estão de fácil localização, devidamente organizados por SKU e famílias de produtos, com segregação física entre materiais da coleção atual e coleções anteriores. Foram identificados pontos de melhoria relacionados à gestão do volume de estoque, em especial quanto à manutenção de itens pertencentes a coleções anteriores. Embora parte desses materiais seja eventualmente utilizado para atender demandas de relacionamentos ou ações pontuais, o volume atual encontra-se acima do nível recomendado, o que pode impactar na eficiência do espaço físico e na acurácia dos controles internos. Esse aqui é o CT, tá? Então tá bom o CT, segundo o próprio relatório, está dizendo que o CT... O CT está organizado. Então aqui, o almoxarifado tem o fluxo de pedido do CT para a Nike. Então o almoxarifado envia a solicitação interna aos gestores, gestão do CT, que é formado pelo Fabinho, entre outros ali, analisa a solicitação e encaminha ao Parque São Jorge. O Parque São Jorge envia o pedido à Nike, o Rafael Salomão. Nike processa o pedido e realiza a entrega Rodrigo Garrote, ok? E lembrem-se desse nome, Rodrigo Garrote. Vai estar no item 23, ok? Então, tem aqui, o Francisco e o Leandro verificam no CT, a gestão do CT passa pelo José Carlos, depois vai para Rafael Salomão no Parque São Jorge e depois passa para a Nike. E aí é o Rodrigo Garrote. Lembre de Rodrigo Garrote. Processo de solicitação de materiais para o futebol profissional. Aí o processo segue esse mesmo entorno, tá? Lembrando que são 25 atletas e 3 camisas, 75 por partida. Então é isso que eles estão colocando aqui como geral das camisas e tal. Ele fala aqui. Camisas para relacionamento. Lembra dos 11 lá, né? Além dos uniformes destinados aos atletas, constatou-se que entre 6 e 11 camisas adicionais são requisitadas por jogo em nome da rouparia, sob a justificativa de relacionamento da diretoria nos dias de jogo. Conforme informações prestadas pelas almoxarifes, os principais destinatários dessas camisas são o senhor Fábio Soldado, em menor proporção, e predominantemente o vice-presidente, senhor Armando Mendonça. Além do 131, será? Minha Nossa Senhora! Considerando a média anual de 70 partidas oficiais pelo futebol profissional, estima-se cerca de 770 camisas estão destinadas anualmente para esse fim. Em e-mail encaminhado por funcionário do almoxarifado, a Nike evidencia-se a existência de acréscimo de peças extras por jogo destinadas ao departamento de futebol. Ressalta-se que tal incremento não havia sido previamente informado à Nike. E aí tem a questão, né? Não conformidade. Foi identificada não conformidade no processo de solicitação de materiais esportivos, em que itens destinados à diretoria são solicitados por meio do usuário da rouparia, originalmente criado para atender exclusivamente às demandas do futebol profissional nos dias. Risco, tal prática compromete a segregação de adequação de responsabilidades e dificulta a rastreabilidade das solicitações e destinações finais dos materiais. Foi incluída uma recomendação no item 21, recomendações deste relatório propondo que as cotas de camisas destinadas à diretoria passem a ser formalmente solicitadas em nome da própria diretoria que as utilizará, e não mais em nome da rouparia. Claro, você tem que botar o CPF do cara, né? E vai. Tem as camisas comemorativas da NFL, que foi colocada. Isso aqui vai passando, tá? Eu vou passar porque tem outras coisitas que eu quero colocar. Retirada de materiais sem solicitação formal. Essa é boa. De acordo com informações prestadas pelos almoxarifes do centro de treinamento, foram identificados casos de retirada de materiais esportivos diretamente pelo vice-presidente senhor Armando Mendonça, antes da conclusão do fluxo de aprovação previsto no processo de solicitação. E aqui tem os e-mails. Identificou-se que no início desta auditoria interna, o vice-presidente, senhor Armando Mendonça, havia solicitado todas as 19 camisas da edição especial da NFL, remanescentes no estoque. A equipe de auditoria constatou que, alguns dias após o pedido
pela solicitação número tal, o senhor Armando Mendonça tomou nota sobre os questionamentos da equipe de auditoria interna. Em 25 de setembro, a referida solicitação foi cancelada pelo senhor José Carlos de Freitas. Todavia, constatou-se que senhor Armando, após solicitar o cancelamento da solicitação, efetuou a retirada de 8 camisas, e desta vez, sem a devida formalização do processo de solicitação no sistema. Rapaz... Ele bateu na cueque, já era, bonitão. Bateu na cueca, você quer... Velho, não tá fácil a vida do cara não, velho. Mas fazer o quê? É milícia digital. Rapaz, não tá fácil pra vida do senhor Armando, não. O senhor Armando tá... Então, um relato de não conformidade. Foi identificada a ocorrência de retiradas de materiais esportivos sem a realização do processo formal em sistema, como também o cumprimento das aprovações previstas no fluxo operacional estabelecido. Tal prática representa um grave desvio no cumprimento dos procedimentos internos, contrariando as diretrizes e normas oficiais do clube, inclusive as determinações expressas pelo próprio vice-presidente responsável pela área. A situação configura supostamente só falha de controle processual na indicação correta das quantidades solicitadas para cada demandante, comprometendo a confiabilidade dos relatórios. E aí ele vai colocando, né? Rouparia do CT, foi realizada inspeção física, e aí foi perguntado sobre os processos internos de solicitação, entrega de material esportivo e devolução do almoxarifado de materiais não utilizados na partida. Constatou-se que o vice-presidente Armando Mendonça, em dias de jogo, realizou retiradas diretas de material esportivos pertencentes à rouparia, sob a alegação de empréstimo temporário, sem registro formal, autorização prévia, conforme o fluxo operacional estabelecido. De acordo com os registros e relatos colhidos, foram emprestados aproximadamente 5 itens, entre eles um blusão roxo e uma capa de chuva, ambos de uso exclusivo dos atletas profissionais. Até o momento da auditoria, não houve devolução. Os empréstimos temporários ficaram permanentes dos materiais à rouparia do clube. Tampouco documentação que comprova a formalização do empréstimo. A partir das informações coletadas, verificou-se que há a possibilidade de que materiais da rouparia podem não estar atendendo sua finalidade principal, que é o atendimento exclusivo às demandas esportivas dos atletas. Rapaz, tá difícil, hein, cara? Tá feio. Cada vez que eu vou passando aqui, eu só vejo o senhor Armando. Foram analisadas as solicitações de materiais realizadas pelos diretores e pela presidência do clube. Durante a análise, identificou-se a retirada de quantidades significativas superiores às praticadas por outros diretores e pelo próprio presidente, destoando dos padrões observados, indicando possível ausência de critérios uniformes para controle e distribuição de materiais. Entre 6 de junho e 30 de outubro, foi identificado por meio dos registros do sistema que o vice-presidente, senhor Armando Mendonça, realizou a retirada de um total de 131 itens. Ressalte-se que nestas quantificações não estão incluídas as camisas requisitadas por senhor Armando na rouparia para relacionamento em dias de jogo, ou seja, são 131 itens, mas tem aquelas do relacionamento, certo? Não tem até 11 itens, ele tinha a maioria, predominantemente do vice-presidente, né? Esses itens não estão contabilizados, que podem gerar até 700, digamos que metade, 300 ou um pouco mais, estão nos relacionamentos. Adicionalmente, foram identificadas retiradas sem a devida formalização documental, incluído, por exemplo, 8 camisas da NFL, já mencionadas em item anterior. E aí tem todos aqui a formalização, quantidade de camisa de jogo, só tem camisa de jogo aqui praticamente, hein? Que beleza. E aí, todos os itens, aí depois tem camisas, capa de chuva, camiseta de viagem, polo branca, blusa de viagem, calça de viagem, e tênis Nike, mala de viagem Nike, tênis Nike, pô, tem muito tênis, viu? O pessoal tem que usar um por dia. Que vergonha, cara. Blusa de viagem, polo, mais uma polo aqui, rapaz, tem muita mala de viagem, estão perdendo muita mala, jaqueta de inverno, rapaz, calça de viagem, calção de jogo, minha nossa senhora. Então temos 100 camisas, 9 blusas, 9 calças, 6 pares de tênis, 4 shorts, 2 malas de viagem e uma mochila. Bom, inspeção não prorrogada ao almoxarifado. No dia 22 foi realizada uma inspeção não programada ao almoxarifado. O objetivo da ação foi avaliar as condições do armazenamento, conferência e controle, bem como verificar a aderência dos procedimentos adotados às normas internas. Aí foi para todo mundo de novo. Validação do saldo de estoque, foi validado lá a questão, tem os códigos aqui, né? Contagem física foi conduzida em 22 com a participação conjunta da auditoria interna, aí meteu todo mundo aqui, ó, tá faltando a diferença de menos 32, menos 13, menos 4. Menos... A gente fala pra mim, como tem uma ausência de camisa M e P, hein, meu? Alguém tá meio ali, né? Tá meio, né? M meio e P. Tá louco.
Falta de camisas em estoque, que ele já falou, né, que foi o caso do Fluminense. Parece que houve ali um erro de planejamento. Olha quem está envolvido. Erro de planejamento é sensacional, né? É um planejamento. Em setembro de 25, houve um erro de planejamento. Ó lá. Às vésperas da partida, o clube percebeu que não havia em estoque a quantidade suficiente de camisetas brancas para compor o uniforme principal do Corinthians. Diante da situação, Rafael Salomão entrou em contato com a Nike solicitando a entrega do material com caráter de urgência. Entretanto, devido aos prazos logísticos, a entrega não pôde ser efetuada a tempo. Como alternativa, o Corinthians entrou em contato com a diretoria do Fluminense, solicitando autorização para que a partida ocorresse com ambas as equipes utilizando seus segundos uniformes. O Fluminense gentilmente atendeu. A gente teve que pedir pro Fluminense para não passar vergonha, velho. Não é possível. Não é possível, velho. Não é possível, irmão. Esse clube tem que ter uma intervenção nessa porra. Olha os abnegados aí. Vamos manter eles, tá tudo certo. Tá tudo Eu quero saber se vão afastar ou não vão afastar, tá? Quero saber se não vão afastar, né? Tem que usar a mesma régua, hein? Constatou-se a ausência de critérios técnicos de planejamento do clube nos pedidos de materiais encaminhados à Nike. Os caras perceberam em setembro que eles não tinham camisa para o jogo do Fluminense. Em cima da hora. Em janeiro de 25, o clube realizou uma solicitação excessiva, próxima a 20 mil itens de uma vez só. Enquanto, paradoxalmente, faltam materiais essenciais, como as camisas principais de jogo, talvez aquelas de relacionamento que foram embora. Né? Evidenciando... Você sabe que camisa de jogo, camisa de jogador é diferente dessas camisas de relacionamento. Né? Exatamente. Não vem falar que você vai dar camisa de jogador para relacionamento, que não é assim que funciona. Risco detectado. A ocorrência registrada decorre da inexistência de um processo de controle no giro de estoque, como também no estoque de segurança devidamente estruturado. Aí ele faz a recomendação sobre isso, né? Então, por isso que a gente jogou com a camisa 2 contra o Fluminense, né? Fora de casa. E o Fluminense também. Porque senão o Fluminense jogaria com a camisa 1 dele, que é a grenazinha, e aí a gente não tinha camisa. Parabéns aos envolvidos. Transferência de materiais do CT para o Parque São Jorge. Na nota fiscal, no valor de 141 mil, refere-se à entrega de uniformes, calças e casacos do uniforme 3. Após o recebimento, o centro de treinamento identificou que os materiais representavam qualidade insatisfatória, resultando na reprovação pelos atletas. Diante disso, foi decidida pelo vice-presidente, senhor Armando Mendonça, pela transferência dos materiais para o almoxarifado do Parque São Jorge. Durante a apuração, constatou que a movimentação física entre os dois almoxarifados foi efetivamente realizada, porém, sem o devido registro fiscal ou contábil. Conforme apurado, por instrução direta do senhor Rafael Salomão, ele orientou ao almoxarifado do CT que não seguisse com o registro da nota fiscal no sistema, sob o argumento de que os ajustes seriam posteriormente efetuados pelo Parque São Jorge. Né, Reis? Todo mundo sabe que se você vai retirar do CT para você levar para o Parque São Jorge, você tem que emitir uma nota. Pois é, rapaz. Só que, né, não precisava, ia fazer depois. Vamos levar no carro. Vamos levar de qualquer jeito. Sensacional. Profissionais. Contudo, até 27 de outubro de 25, nenhuma operação fiscal contábil havia sido regularizada. Ainda assim, por ordem do vice-presidente Armando Mendonça, o motorista do Parque São Jorge foi orientado a buscar todos os materiais no CT e transportá-los para o Parque São Jorge, sem emissão de qualquer documento fiscal ou contábil que respaldasse a transferência. Sensacional. Aqui eu tô passando os e-mails para não ter nenhum tipo de problema. Relato de não conformidade. Durante a auditoria, apurou-se que transferências internas de materiais entre os almoxarifados do Centro de Treinamento do Parque São Jorge vêm sendo realizados sem os registros das devidas documentações formais de natureza fiscal. Parabéns aos envolvidos aí, né? Rapaz, eu só tô vendo o senhor Armando nisso aqui, velho. Tô Armando, hein, Armando? Não, e outra, não é Armando, não. Não pode falar Armando, não. É o futuro do clube Centrão Grande. Porque eu queria saber se o Centrão Grande vai se manifestar depois de tudo isso. Eu lembro como se fosse hoje, influencer falando, o Armando é um bom nome, Centrão Grande, o sapatênis é a solução. Sensacional. Maravilhoso. Então, vamos seguindo. Expensão no almoxarifado. Aí, vamos pro almoxarifado do Parque. Aqui tá gostosinho, tá? 24 de setembro de 25 foi realizada uma inspeção não programada no almoxarifado de materiais da Nike no Parque São Jorge. O objetivo da ação foi avaliar as condições do armazenamento. Aí, vamos lá, né? Conferência, controle de materiais. Vamos para dentro. Quem estava lá? Rodrigo Carapia, que é o almoxarifado lá que foi entrevistado. Curioso que o Rafael estava lá, né? Mas tudo bem. O almoxarifado da Nike é o setor responsável, do Parque São Jorge, é o setor responsável pelo atendimento do futebol feminino, base, esporte terrestre, administrativo, presidência e marketing. Organização e condições de almoxarifado. Durante as inspeções realizadas, constatou-se que o almoxarifado do Parque São Jorge apresenta condições insatisfatórias de organização, limpeza e padronização, evidenciando um ambiente de trabalho que não condiz com a grandeza do clube. Ou seja, no Parque São Jorge tem, aqui não tem.
Mistura de coleções distintas, itens de coleção atual armazenados juntamente com materiais de coleções anteriores, armazenamento conjunto de materiais novos e já utilizados, sem segregação física ou identificação visual padronizada. Durante a vistoria, foi identificada entre os materiais estocados uma calça já utilizada pertencente ao ex-treinador Vitor Pereira. Aí, ó, já pode fazer até uma identificação, né, um autógrafo e entregar para a coleção. Fazer um leilão disso daí para ver se paga as contas. Pois é, até o de Vitor Pereira tem aqui, velho. Que isso? Rapaz... A ausência de endereçamento. Se você olhar a foto anterior lá do CT Joaquim Grava e essa daqui, que causa. Vamos lembrar uma coisa. Você lembra que fizeram escândalo que mudaram o almoxarifado? Pois é. Teve gente que estava fazendo escândalo que não era para ter mudança do Parque São Jorge para o CT Joaquim Grava. Tem agora justificativa para isso. Alguém queria manter desse mesmo jeito. Falaram que era esquema, que não podia mudar. Olha as condições. Olha as condições precárias. Isso aqui parece loja assim, né? Deixaram um depósito abandonado isso aqui, ó, para isso. Depois um porão, velho. Deficiência de limpeza e conservação. Que desgraça isso aqui, hein? Foi evidenciado falta de organização e limpeza no ambiente com materiais amontoados dispostos sem critérios e agrupamentos lógicos. Também se constatou a inexistência de critérios de descarte, triagem ou categorização de itens fora de uso. Padrão de armazenamento físico pelo departamento solicitante. No almoxarifado do Parque São Jorge, os materiais esportivos encontram-se organizados fisicamente por departamento solicitante, como futsal, aquático, marketing, entre outros. Neste modelo de armazenamento, os materiais são separados fisicamente conforme quem utiliza ou consome, e não conforme suas características físicas ou cadastrais, como tipo de produto. Essa prática é considerada obsoleta em relação aos padrões modernos de gestão de estoques, uma vez que dificulta o controle, compromete a acurácia dos saldos e dos inventários, além de demandar maior espaço físico do que o necessário. Foi incluída uma recomendação, aqui está em recomendações, vamos pular. Materiais enviados do CT para o Parque São Jorge. No início de junho, lembrem-se, que eu estou falando sobre isso. Junho de 25. Durante a realização do inventário formal do almoxarifado do CT profissional, foram identificados materiais sem uso, porém, de coleções anteriores, não possuíam mais utilidade para a utilização no CT. Diante disso, decidiu-se pela transferência desses itens ao almoxarifado do Parque São Jorge, com o objetivo de destiná-los a diversas modalidades e categorias esportivas do clube. Entre os dias 4 e 6 de junho de 25, foram transferidos ao almoxarifado do Parque São Jorge 2.200 itens, quase 300, formalizados por meio das solicitações de número, tá aqui. Durante a inspeção física, realizada posteriormente no almoxarifado do Parque São Jorge, constatou-se que uma parcela significativa desses materiais ainda permanecem amontoados em caixas, se deteriorando e sem utilização, mesmo após quase 5 meses de sua transferência, onde poderia estar atendendo a diversas modalidades esportivas do clube, contribuindo para a melhor distribuição e aproveitamento. A seguir, aqui, ó, tudo que foi transferido, ó, desperdício. Os meninos podiam estar usando, as moças podiam estar usando. Mas não serve, não é da nova, né? A nova não serve mais. Ou estão vendendo. Não, desculpa, isso aqui é só um devaneio da minha cabeça. Mas aqui, ó, simplesmente, né? Tudo isso daqui jogado, tá? Jogado, esquecido. Pedido de coletes. Durante os trabalhos, a equipe de trabalho identificou um pedido. Esse daí é sensacional. Isso aqui é sensacional. Ó. Durante os trabalhos, a equipe de trabalho identificou um pedido realizado pelo senhor Rafael Salomão à Nike, contemplando o pedido de 712 coletes. 712, mano. O pedido foi realizado em 3 de junho de 25, tendo como departamento solicitante administrativo presidência. É isso, opa. Administrativo / presidência. Pediram 712 coletes. Por quê? Com que finalidade? Para onde foram? Posteriormente, a Nike efetuou o envio dos materiais conforme o pedido, sob nota tal, no valor de 39 mil. Tá aqui. Foi consultado ao presidente, o senhor Mais Stable, se havia ciência do pedido realizado junto à Nike, porque foi para a presidência também, né? O pedido. O presidente formou não ter conhecimento da solicitação. Ele sempre tá surpreso sobre as coisas, né? Olha lá a quantidade de coisa. Nunca sabe. Tudo masculino, tá? Tudo masculino, quantidade, tá tudo aqui, tá tudo uma surpresa. Constatou-se que, nos controles internos atualmente adotados pelo almoxarifado do Parque São Jorge, os departamentos administrativos e da presidência figuram de forma conjunta nos pedidos de materiais encaminhados à Nike. Olha como estão as coisas. O colaborador Rafael Salomão, responsável pelos pedidos de materiais à Nike, reconheceu que realizou o pedido de coletes em nome de administrativo presidência, por iniciativa própria. Ele que decidiu, não, vou pedir colete, com o objetivo de atender demandas de modalidades em eventual necessidade. Ele tirou da cabeça dele. Eventual. Ele tá preocupado com os coletes, mas com as outras, com o que faltou em setembro, não. Não, eu achei curioso que a iniciativa dele, lembrando que ele é subordinado ao administrativo, diretor administrativo do Fábio Soares lá, e ao Armando. E ele que tomou sem e botou em nome de outro. Não, achei curioso. Do presidente. Da presidência. Da presidência. Isso daqui é um escárnio, velho.
Isso aqui é um escárnio, bicho. E ele reconhece, tá? Porque não vai poder, né, colocar o nome de ninguém, vai botar o nome dele. Durante a inspeção realizada pela equipe de trabalho da rouparia do departamento de futsal, foram observados coletes em condições precárias. Ou seja, se tinha 712 coletes, onde é que foram parar? Eu quero saber onde é que estão esses coletes. Foram observados coletes em condições precárias de conservação, apresentando desgaste acentuado, perda de coloração e sinais evidentes de uso prolongado. Constatou-se que os referidos materiais vêm sendo utilizados há vários anos, sem substituição adequada. Eles têm que descartar, né, meu? Opa aí, velho. O que é isso? Olha isso, meu. Olha. Aí vamos lá. Foi identificado que o pedido de 712 coletes realizado pelo senhor Rafael Santos foi entregue pela Nike. Contudo, o material não foi entregue aos departamentos solicitantes, com a justificativa de que não havia material em estoque. Irmão, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério, velho. Isso aqui não é imputação. É tipo assim, em tese, o relatório está fazendo um... Ponto. Cadê o item? Cadê o item? Porque ele tá falando aqui, ó. Foi entregue pela Nike, mas não foi entregue porque não tinha material em estoque. Alguém recebeu. Você tem que ter a nota lá, você vai receber, você vai assinar o canhão. A minha pergunta é, vai afastar todo mundo ou vai deixar como tá? Já devia ter afastado, já são 13 dias desse recebimento. Eles receberam essa coisa aí há 13 dias atrás. Ninguém sabia até o vazamento do relatório. Eu quero saber, vai afastar ou não vai afastar? Eu falei, vai entregar o Cássio Concerino, porque já foi entregue pelos torcedores, tá? Só para avisar. Foi entregue no inquérito, botaram lá e lançaram. Eu quero saber, e o presidente vai fazer o quê? Botaram seu nome, presida. Né, seu Pita? Bora, meu filho. Vai fazer o quê com isso tudo? Vai colocar na comissão de ética? Vai demitir? Vai fazer o quê? Os caras estão trabalhando, ou não? Outro ponto, o pedido realizado não corresponde ao real departamento de destino, como também a finalidade de utilização dos itens solicitados. Observou-se que o pedido foi efetuado sob o Departamento Administrativo Presidência, quando o correto seria a vinculação individual aos armazéns de controle correspondentes conforme o local de utilização. E aí tem os riscos, né? Aí, né? Uma vez que o pedido carrega a informação incorreta do beneficiário, evidencia que os controles internos do clube, no que tange ao controle de quantidades utilizadas por setor, podem não estar confiáveis e comprometidas. Pode? Sério mesmo? Rapaz, novidade, hein? Estoque é registrado em sistema do almoxarifado do Parque São Jorge. Esse daqui é muito sério, velho. Parque São Jorge é muito sério. Isso aqui tá muito, muito incorreto lá dentro. Na sequência, é apresentada a consolidação das informações obtidas no sistema do estoque do Parque São Jorge, abrangendo as quantidades de itens registrados, seus valores correspondentes e o respectivo ano de coleção dos materiais. Nas informações apresentadas, segundo o estoque em sistema, o clube possui itens da coleção ainda de 2014. A análise do relatório de estoque demonstra que, dos 26 mil itens registrados no sistema, 7.300 permanecem armazenados há 5 anos ou mais. Andrés, Duílio, Augusto e Stabile. Os últimos 4 presidentes que estão em vigor, 7 mil itens permanecem lá. Vamos lá. Os anos são de 14, 31 de saldo, 15, 344, 2016, 458, 17, 1.500, 18, 857, 19, 2.100, 20... Rapaz, é muito item, velho. É muito item. Mais de 5 milhões ali, né, jogados no lixo. Ou pelo menos para utilização, né? Análise das notas fiscais... Pode falar. Olha, dá pra você reutilizar, vende, faz alguma... O clube tá sobrando dinheiro, né? Tá sobrando, pô. Os cara... Repassa, vende pra sócio, faz alguma coisa. É um negócio seríssimo isso aqui, velho. Rapaz, mas o que eles estão fazendo, né? São 6 meses, né? Rapaz, e o Conselho Deliberativo, rapaz? Tá fazendo o que há 6 meses, né? Tá sentado nisso daí? Ô, senhor, você tá 3 anos aí, você não conferiu isso ainda? Nada, ele disse que tinha denúncias. Ele tá no Parque São Jorge todos os dias, não viu isso, rapaz? Gente vendendo. Todo mundo tá falando de denúncia, isso e aquilo, isso e aquilo. Eu só vi problema até agora daqui pra frente, do nosso querido aí pra frente. Não, deve ter coisa pra trás. Todo mundo tá envolvido, meu filhote. Todos. 2014 pra cá, todo mundo tá envolvido nessa barra. É isso que eu estou falando. Só que você tem que abarcar todo mundo. Não vai deixar só todo mundo. 2014 era quem? Era... Foi Gobi? Foi Gobi. O único. Não. O Gobi ainda sobrou, né? O Gobi foi 14, né? O que sobrou do Gobi foi 31. Não tem nada a ver com o Gobi, não. É do Andrade pra cima, pô. É do Andrade pra cima. Setembro de 21. Não, pô. Ele tá falando aqui de materiais. Aqui, ó. Material de 14, ó. Mário Gobi, Roberto de Andrade, Andrei Sanches, Duílio Monteiro Alves, Augusto Melo e Stabile. Todo mundo daqui deixou um pedacinho ali sem fiscalização, pô. Sem destino. Não tem nada aí. Não tem nenhuma melhoria nos últimos 10, 15 anos. 10 anos. Pelo menos 10 anos aí.
sem nenhuma melhoria no Parque São Jorge. É a empresa deles, né? Daí tá tudo Não, certo. empresa de ninguém, né? Ninguém melhorou esse negócio, essa bagaça aí, né? É porque o Corinthians é muito grande, velho, pra aguentar todo mundo. A análise das notas fiscais foi feita aqui de 1º de janeiro a 10 de outubro de 25, foram objeto da análise detalhada. A seguir são apresentadas as seguintes análises: detalhamento das notas, checagem, entre outras coisinhas. Detalhamento das notas. Abaixo são apresentadas todas as notas fiscais referentes ao recebimento de materiais no ano de 24, contendo a descrição detalhada de cada item, de cacetada de item pra caramba aí. Vou pular isso daqui, né? Porque, né, não nos interessa, pelo menos não agora, porque isso aqui tem que ser analisado pelos responsáveis. Abaixo são apresentadas todas as notas fiscais referentes ao recebimento de material de 25, e praticamente vai toda a brincadeira aqui do relatório. Eu quero o item 23, porque é a parte mais legal disso aqui. Notas fiscais não lançadas no sistema. Durante a análise do registro, identificou-se em 24 todas as notas de materiais esportivos destinadas ao centro de treinamento, totalizando um montante de 5 milhões não foram devidamente lançadas no sistema de gestão do clube. Verificou-se que os respectivos valores foram contabilizados manualmente, sem a devida integração sistêmica entre o processo de recebimento físico e o registro contábil. Ou seja, hoje houve aquele negócio manual, mas não da forma sistêmica. Do sistema lá que eles fizeram lá. A migração do sistema do CT, né? Até porque começou no CT nessa exatamente. brincadeira. Então tá aí todas as notas que foram identificadas. Apurou-se também que até 21 de outubro de 25 constatou-se a existência de 21 notas fiscais ainda não lançadas no sistema, né? Do controle de estoque. Reclamaram que o Augusto não fazia? Mas tem aqui, ó, 21 de maio, pá. Aí depois começa. 16 de julho, tem um período do Augusto, tem um período do Estado. Normal, como eu tô falando. Todo mundo tem um probleminha aqui. Exatamente, tem que abarcar todo mundo. Mas todo mundo vai ser responsabilizado, pelo menos quem é responsabilizado disso, meu filho. Nem vem. Além disso, eu quero saber onde é que tá o conselho. Eu quero saber quem é que fazia a fiscalização disso. Além disso, levantou-se também que nos anos de 24 e 25, valores totalizam 183 mil referentes a notas fiscais de materiais licenciados também não tiveram suas respectivas entradas registradas no sistema. O não lançamento de notas fiscais constitui não conformidade grave, uma vez que tem problema de fluxo de informação, a curiosidade do sistema. E né? por que fiscal isso aí? Configura o quê? Pode ter problemas fiscais. E aí, meu amigo, quem é que gosta de questões fiscais mesmo? Exatamente. O nosso querido Ministério Público, certa. né? Tá na pessoa certa, tá na vara certa. Não adianta retardar negócio de André Sanches. A casa caiu, toda a rataiada vai rodar. Tem que cair todo mundo. Aliás, deveria cair a associação para virar SAF. Ponto. Exatamente. Para de se debater, rataiada. Larga o osso. Exatamente. Vira SAF logo, bicho. Porque vocês são incompetentes, porra. É simples assim. Vocês são absoluta. Eu tô dizendo incompetência porque não tem muito o que fazer, tá? Mas é isso. Larga, velho. Larga o osso. Não é mais de vocês, pô. Controverso porque a incompetência trouxe dano ao clube. Pô. Pois é. Tal falha expõe o clube a riscos fiscais e tributários em razão da possível inconsistência entre... É porque eles vão ter que se virar, pô. Vão ter que se virar. A inexistência de lançamentos eletrônicos regulares pode caracterizar o descumprimento de obrigações acessórias, conforme previsto na Lei 9.430, de 96, especialmente esse artigo 47 e 49. Lembrando, todo mundo, eu já falei pra vocês, todo mundo tem o DNA nesse problema. Todo mundo, não adianta tirar. E agora não vem dizer que só era feito na gestão anterior. Na do Stabile também tá com problemas. Todas. É SAF no Corinthians, há muito tempo. Já era falado. Inventário, graças a Deus todo mundo tá indo nesse caminho, né? É hora de resolver o problema. Aí, a auditoria só para o Ministério Público ter a certeza que isso aqui é só material, gente. Imagine o resto. Tem muita coisa no Corinthians. Tem as notinhas de dentro do Parque São Jorge que eu vou te contar, viu? Pois é. Inventário. A almoxarifado do Centro de Treinamento Profissional constatou-se em junho de 25, foi realizado um inventário formal. Almoxarifado do Parque São Jorge. No Parque São Jorge, verificou-se que não há registro de inventário formal de material desde 21. Certo? Nos últimos 4 anos, certo? Então, desde setembro, né? Em conversa com o senhor Rafael Salomão, responsável pelo almoxarifado dos materiais esportivos da Nike no Parque São Jorge, foi questionado sobre a data da última atualização do inventário formal do estoque da Nike sob sua gestão. Em resposta, o senhor Rafael informou que o último inventário teria ocorrido em 25, a época em que o senhor Ricardo Jorge exercia a função de diretor. Ele falou sobre isso, tá? O Ricardo Jorge veio aqui falar sobre isso, mas não está no registro. Contudo, ao analisar a verificação nos registros do sistema de gestão de estoques, não foram identificados lançamentos de ajuste de saldos que comprovassem a efetiva execução. Isso daí tem que ser questionado por ele, ao Ricardo Jorge. Que comprovassem a efetiva execução de um inventário formal. Tal fato indica que a atividade mencionada não pode ser caracterizada como inventário completo. Perfeito, se não está no registro, não está completo. Mas sim como uma contagem física pontual e informal, sem os devidos registros de controle e conciliação. Questionado sobre a existência de registros formais, e-mails, relatórios,
comprovasse a realização do inventário mencionado, o senhor Rafael afirmou não possuir qualquer documentação ou comunicação formal referente ao processo, acrescentando que o trabalho teria sido conduzido diretamente pelo Ricardo Jorge, sem sua participação. Por que será, né? Coisa curiosa. Por que será? O doutor falou que fez. Pois é, mas isso daí ele tem que ser questionado, não é isso? Ele vai apresentar suas... Eu já falei aqui que em live. Ele falou o que fez. Ele falou o que fez. Eu falo porque a pessoa falou pra mim. Ele falou o que fez. Exatamente. Mas ele apresentando sua comprovação documental... Ele vai ter que apresentar. A fonte dele, ele apresenta ela também. Eu queria saber só por que não houve o Rafael Salomão do lado. Só curiosidade, só fiquei curioso. Tal ausência de inventários periódicos edificados no almoxarifado do Parque São Jorge caracteriza uma nova não conformidade grave, complementando a curiosidade. Isso daí também tem a recomendação. A Nike. Representada comercialmente por Rodrigo Garrote. Olha como é que são as coisas. Daqui a pouco é o item 23, tá? Respondeu prontamente a todos os questionamentos apresentados de forma profissional e devidamente comprovada, demonstrando domínio e organização no fluxo das informações relativas. A Nike, pelo menos, é organizada, né? Alguém tem que ser organizado. Tem os comprovantes, né? Já o Corinthians. Por isso que acabaram assinando isso. É porque tá tão errado dentro do Corinthians. Tá tudo tão errado que é mais fácil manter a Nike nas condições que foram apresentadas do que ter que meter o bedelho nisso daqui. Tá tudo muito errado. A empresa também evidenciou flexibilidade e comprometimento com o clube, acatando as mudanças recentes nos locais de armazenamento de estoques implementados pelo Corinthians. Constatou-se que o fornecedor tenha atendido o clube dentro dos prazos estipulados. Durante a conversa, o Garrote destacou a preocupação da Nike quanto à manutenção de peças no estoque por longos períodos, alertando que produtos armazenados por tempo excessivo tendem a perder qualidade. Como, por exemplo, mencionou que no Parque São Jorge há diversos pares de calçados estocados há alguns anos, cujo solado pode se soltar logo nos primeiros usos em razão do tempo de armazenagem. Atendendo a solicitação da equipe da auditoria, foi abordado sobre os processos de todos os pedidos realizados à Nike entre 24 e 25. Todos os pedidos foram devidamente entregues conforme solicitação. A Nike está funcionando, certo? Pelo menos para o Corinthians. Denúncia de desvios de materiais. Agora começou a treta. É de 20 para baixo. Durante a execução deste trabalho, a equipe recebeu uma denúncia, cujo autor solicitou sigilo de identidade, relatando a ocorrência de comércio irregular de materiais pertencentes ao clube, tanto dentro quanto fora de suas dependências. Segundo o denunciante, funcionários do próprio clube supostamente estariam intermediando a venda de produtos Nike oriundo do estoque institucional, repassando-os a terceiros mediante apagamento. Com o objetivo de confirmar a veracidade das informações, em 11 de outubro de 25 foram adquiridas 2 camisetas Nike ao valor de R$ 150 cada, totalizando 300, sendo o Pix de pagamento vinculado à conta bancária do próprio funcionário do Corinthians. Puta que pariu. Posteriormente, em 13 de outubro, foi realizada uma nova aquisição pertencente à coleção 25, modelo roxo, reforçando os indícios da comercialização indevida de materiais institucionais. As 3 peças foram analisadas e confirmou-se que se tratava de uniformes originais e de propriedade do clube. Diante dos fatos apurados, constataram-se 3 irregularidades principais: comercialização, participação direta de funcionário e realização de atividade ilícita dentro das dependências do clube. Devido à gravidade dos indícios, um representante da equipe de auditores comunicou imediatamente ao presidente do clube, mas mais tarde, a fim de assegurar tratamento urgente institucional ocorrido. O presidente, ao ser informado, acionou os responsáveis pelas áreas competentes e dirigiu-se pessoalmente ao local para colher informações adicionais e acompanhar a apuração preliminar dos fatos. O funcionário, ao ser questionado por seus superiores, reconheceu a participação no ato, confessando seu envolvimento. O caso foi encaminhado internamente aos departamentos competentes do clube para a realização de apuração detalhada. Mas o cara confessou? Quer mais o quê, rapaz? E não bota o nome, né? Aí, ó. Isso aqui tudo bonitinho, ó. Rapaz, que isso? Eu não posso colocar o nome do cara aqui, então vou pular. Aí também botaram a tarjinha preta ali, tá de boas. Então, no relatório não tem o nome da pessoa, tá? Pelo menos não aparece. A seguir são apresentadas todas as recomendações, aqui ele tem todas as recomendações baseadas na auditoria, mas eu queria trazer para vocês aqui o item 23. Consolidação das informações, risco, conformidade, recomendações. O item 23 é muito importante para todos. Cadê o item 23? Ocorrências relevantes durante os trabalhos. Esse daqui, com todo respeito, vamos lá. Durante o período da execução dos trabalhos desta auditoria interna, foram constatadas ocorrências de condutas inadequadas por parte de uma pessoa vinculada ao objeto auditado, direcionadas à equipe de trabalho, caracterizadas por pressões e tentativas de interferência na independência técnica dos auditores com indícios de ameaça. O vice-presidente, senhor Armando Mendonça, supostamente, né, tudo isso aqui é baseado no relatório, tá? Manteve 2 conversas com o senhor Marcelo Munhões, nas quais demonstrou um tom de preocupação em relação ao andamento dos trabalhos de auditoria. Em determinados momentos, contudo, o diálogo assumiu caráter mais incisivo, com expressões de natureza agressiva e alusões interpretadas como ameaças dirigidas ao auditor. Na data de 29 de setembro de 25, o senhor Rodrigo Garrote, lembra da Nike? Responsável pelo atendimento da Nike ao Corinthians, compareceu ao Parque São Jorge a convite da equipe de trabalho para participar de uma entrevista.
O encontro ocorreu na sala do senhor Marcelo Munhões, localizada no 3º andar. Logo no início da conversa, o senhor Armando Mendonça adentrou a sala, após ter sido informado sobre a presença do senhor Garrote no clube pelo gerente administrativo Rafael Salomão. Tá? Quem avisou que o Garrote estava lá foi o Rafael Salomão, que o havia encontrado no andar e avisou instantaneamente ao vice-presidente. Embora o senhor Armando não tivesse sido convidado para participar da reunião, ele permaneceu no local durante todo o encontro. Foi apresentada postura tendenciosa e tentativa de condução unilateral por parte do senhor Armando Mendonça, que formulava perguntas e respondia-as, ele próprio, gerando constrangimento e intimidação aos demais presentes. Diante do ocorrido, a reunião foi considerada pouco produtiva, motivo pelo qual, dias depois, uma nova conversa foi agendada com o senhor Garrote. Um novo episódio relevante agora envolvendo o superintendente administrativo, Ricardo Okabe. O fato ocorreu em 18 de outubro de 25, durante a conversa informal com o auditor Reginaldo Nascimento. Okabe questionou a razão da participação dele nos trabalhos desta auditoria. Ao que o auditor respondeu: fui convocado para esse trabalho, eu apenas cumpri meus deveres. Na sequência, o Okabe questionou se o auditor mantinha algum vínculo de amizade com o senhor Marcelo Munhões, ao que o auditor respondeu que eu não entrei no clube por indicação de ninguém, nem por ter algum padrinho político. Entrei pelo meu trabalho e pela minha competência. Munhões é um bom profissional e uma pessoa correta. Possuímos um bom relacionamento profissional, nada mais que isso. Diante da resposta, o Okabe indagou: qualquer tipo de vínculo com ele poderia lhe causar sérios problemas no clube. O Munhões tem incomodado alguns diretores da atual gestão. Ele precisa ser constantemente vigiado. Okabe acrescentou ainda: não envolverei mais o Munhões em nenhuma atividade relacionada à área. Um novo relato envolvendo novamente o senhor Ricardo Okabe, onde o senhor Marcelo Munhões descreve que, desde o início dos trabalhos de auditoria, vem sendo alvo de comportamentos retaliatórios praticados pelo senhor Ricardo Okabe, materializados em e-mails enviados com teor inadequado, tom provocativo e ausência de decoro funcional em determinados casos. As comunicações analisadas demonstram falta de autocontenção e desequilíbrio emocional, traços intempestivos incompatíveis com o exercício de função. Ô, Douglas, esse Okabe é do 82, não, né? Eu queria saber de que lugar esse cara é. Tal postura não... Acho que tem alguma coisa em relação com a arena, alguma coisa assim. Tal postura não apenas fere o princípio básico de profissionalismo e respeito hierárquico, como também revela a tentativa de desestabilizar o ambiente de auditoria, evidenciando resistência ao controle e transparência. Tais declarações configuram tentativas de intimidação e possível assédio moral, denotando uma conduta incompatível com os princípios de ética, respeito e independência funcional. Por fim, considerando a gravidade do episódio visando a preservar a integridade, independência e segurança institucional do processo de auditoria, vimos, respeitosamente, por meio desse relatório, comunicar ao presidente sobre o ocorrido, prevenindo qualquer ato de retaliação. E aí está, considerações. Aqui tem as considerações finais. Por fim, já está tudo feito. Graças a Deus, terminamos. É longo, é interessante para vocês verem o tamanho do buraco que nós estamos. Isso aqui é só o material do Corinthians. Os atos que não foram negados por boa parte dali, tá? E claro, quais são as consequências? Porque passaram-se 13 dias e ninguém sabe as consequências. E deixa eu falar só uma coisa. Falando sério agora, o Maristabile, precisou as pessoas vazar? Precisou vazar? Obrigado por assistir esse vídeo até o final, então curta, se inscreva, ative a notificação, compartilhe esse conteúdo se você gostar e também aproveite e acesse o nosso canal para todos os conteúdos do Coringão. Assim como você pode participar das nossas lives às 21h30 todos os dias.